Nós estamos começando então o nosso segundo semestre e um dos assuntos que eu gosto muito é filmes. Todo mundo gosta de filme, série, coisas desse tipo, e a gente tem falado esse ano como igreja sobre Jesus como alfa e ômega. Como igreja a gente tem trabalhado esse tema. Eu vou explicar já um pouquinho mais o que significa Jesus ser alfa e ômega. Mas um dos assuntos que me vem à mente quando a gente pensa em Jesus como alfa e ômega, ou sobre esse assunto no geral, é o de leitmotiv, ou leitmotiv. Leitmotiv é uma palavra que vem do alemão e ela significa, o sentido dela é um motivo musical condutor ou característico, tema repetido frequentemente numa partitura associado a uma ideia ou a uma personagem. Então, talvez você nunca ouviu essa expressão, mas você já percebeu, talvez, isso num filme. Eu vou dar um exemplo. Quem conhece essa música, por favor, para levantar a mão? Eu sei. Hã? É parecido, na verdade. O mundo é teu, Senhor. Então, o Howard Shore provavelmente copiou quem é mais antigo. Vamos pesquisar depois. Vamos fazer um vídeo no YouTube denunciando. Então, esse é um motivo, um leitmotiv, do condado no filme Senhor dos Anéis, na trilogia do Senhor dos Anéis. Cara, uma música sensacional. E quando o filme abre, ele começa, uma das primeiras músicas do filme. Se você nunca viu, assistam, são filmes muito bons. Mas o começo, ele mostra essa pequena vila dos hobbits, que são seres pequenininhos. E eles estão lá vivendo em paz. O mundo está acabando, uma guerra enorme. Mas os hobbits estão de boaça, com os seus 2 cafés da manhã, suas 2 jantas, seus 2 cafés da tarde, seus 2 almoços e mais algumas refeições no meio para não passar fome. E o personagem principal do filme, um deles, é um desses hobbits que sai para uma aventura. E aí você pensa, não, pronto, o filme só vai tocar essa música de novo se ele voltar algum dia, se acabar o filme e ele tá de volta. Mas é diferente, não é isso que acontece. Ao longo do filme, toda vez que eles param e pensam em casa, ou lembram de estar em casa, toca no fundinho... Toca O Mundo é Teu, Senhor. Então, vai tocando essa música no finzinho, quando ele lembra do conforto de estar em casa, mesmo quando ele está num lugar difícil. Toca essa música. Quando ele está, assim, chegando de volta para casa, toca essa música. Quando ele encontra outro hobbit e eles conversam, eles olham no mapa onde fica a vila deles de hobbits, toca essa música sutilmente no fundo. E a gente tem vários momentos disso acontecendo na indústria cinematográfica. E eu vou mostrar aqui mais alguns exemplos que são temas musicais que eles representam geralmente um personagem ou uma ideia que ao longo do filme vai tocando algumas vezes. Vamos ver se vocês conhecem esse primeiro aqui. Ó, tocou 2 notas, quase todo mundo já sabe o que é esse, né? Pra você ter uma ideia, eu tava preparando os slides e a Ceci, a minha filha, tava perto, assim, no escritório. Ela ficou, pai, o que tá acontecendo, pai? Tipo... Ai, tira essa música, eu tô com medo. Eu fiquei, cara, que impressionante. Essa música, ela é do filme Tubarão, ou Jaws. É uma música que toca não quando o tubarão aparece. Quando ele não aparece, também toca. Mas é uma música que significa que o tubarão tá perto. Quando o tubarão não tá perto e até tem uma cena de medo, a música não toca. Tem outras músicas que também expressam tensão, mas essa música só toca quando o tubarão tá próximo. A gente sabe, ela vai ao longo do filme, em vários momentos, você fica tipo, começou a tocar 2 notas, a gente já sabe, o tubarão vai chegar. E aí a gente fica naquela tensão, o tubarão chega, não chega, não chega, e não chega. E aí você tá de boa, toca de novo. A gente pode ter alguns desses temas. Agora sim. Já foi spoiler, mas essa música toca no filme do Harry Potter, e na verdade, ao longo dos filmes, e do jogo também. Nunca joguei o jogo, mas tenho informações confiáveis de que toca no jogo. Mas é uma música que toca e que representa essa magia, algo mágico está acontecendo. Ou eles estão indo lá para Hogwarts, ou o Harry fez alguma coisa, ou eles estão conversando sobre algo que, tipo, nossa, será que é a resposta? E toca de vários jeitos diferentes. Tem essa versão meio caixinha de música, tem a versão em piano, tem a versão com strings, tem vários tipos. Ah, demorou. Essa é outra, gente, que é uma música que toca. Claro, né? Obviamente, ela é originalmente
O filme Missão Impossível, mas só de ouvir ela você já fica com vontade de fazer uma coisa ousada. Vou sair correndo, vou escalar um prédio, vou fazer uma coisa. Ela não toca, é a abertura, não é que nem uma série que tem a música de abertura e é isso. Não, não. Toda vez que os personagens vão fazer uma coisa meio maluca, que tá lá o Tom Cruise não usando os dublês pra fazer, toca essa música. Ele vai se despendurar do negócio e não pode encostar. Vai tocar essa música. Ele tá caminhando, correndo lá de fora de um prédio. Vai tocar essa música. Toda vez que tem alguma parte que é impossível, eles tocam ou essa música ou uma parte do tema, alguma parte que expressa, traz essa ideia de presta atenção nessa hora. Quem conhece essa? Levanta a mão. Poucas pessoas conhecem essa. Essa aqui é desse musical Hamilton. Não é sobre o piloto, mas é uma música que toca no começo, é a primeira música do musical. E, gente, esse musical aqui é uma aula desses motivos. Porque cada personagem tem a sua e tem música que eles se combinam. Toda hora que o personagem fala o nome dele, não importa a música, ele usa a mesma melodia para falar o nome dele. Essa aqui, toda vez que toca de tan, tarararam, tan, tan, tarararam, vai falar alguma coisa do personagem principal, trazendo a história dele. Outra que é um clássico. Imagino que todo mundo conhece essa música. Sim, talvez não. Então... E não é só do Star Wars essa música. É de um personagem específico, que é o Darth Vader. Muito bem. E é muito interessante porque se você olha... O Darth Vader é esse personagem mau que tem essa marcha imperial, que, nossa, ele é poderoso, ele é impositivo. E se você olha nos primeiros filmes, né, 1, 2 e 3, quando o Darth Vader é criança, a música, ela não toca assim. Mas ele é criancinha, ele está saindo do planeta dele para ir se tornar um Jedi. Toca bem no fundinho só um... Tan, tan, tan. Vai ao longo dos filmes, vai construindo a melodia da Marcha Imperial, até que quando revela ele é a música completa da Marcha Imperial ali do Darth Vader. Então é o motivo dele. E o último que eu quero dar de exemplo... Conhecem? Já ouviram essa música? Não? Sim? É a música do Vingadores. Do primeiro filme dos Vingadores, quando eles se reúnem todos e dá essa filme. E esse aqui é um exemplo muito legal, eu vou falar por cima porque eu quero passar o slide. Porque depois de 11 anos fazendo filme, um dos momentos mais épicos dos filmes, volta essa música. Essa aqui é a cena que aparece todos os super-heróis possíveis que os caras tinham direito lá, aparecendo tudo junto, e é a mesma melodia. Tem mais instrumentos, tem outros elementos, mas é para trazer essa ideia do épico de que eles se juntaram, eles se assemblearam, não sei qual é a palavra em português. O Avengers, juntem-se, sei lá qual que é a palavra em português. Agreguem. Avengers agreguem. Vontade de ficar só ouvindo. Mas, super legal, Tim. Isso tem a ver com o que a gente está falando. Gente, tem a ver que a gente vê no culto isso, a gente tem visto nos domingos, que a Bíblia inteira canta um leitmotiv. Jesus. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela tem um tema, que às vezes toca de maneira mais sutil, às vezes é um piano, às vezes é uma orquestra forte tocando. E todos os livros da Bíblia, todas as histórias da Bíblia, elas apontam numa única direção: Jesus Cristo. A vinda de Jesus, a vinda do Salvador, a obra dele. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Quando a gente fala que Jesus é o Alfa e o Ômega, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então seria como se a gente falasse que Jesus é o A a Z. É o A a Z do quê? Porque a Bíblia usa essa expressão, Jesus, em Apocalipse, ele mesmo fala: eu sou o Alfa e o Ômega. Mas do quê? Eu sou o começo. Começo de algo, não é só começo. Então, mas do que a gente está falando quando a gente fala que Jesus é o Alfa e o Ômega? Quando a gente diz que Jesus é esse leitmotiv, esse motivo condutor, a gente está falando que ele é isso da Bíblia. E a gente lidou no começo do ano com essa imagem do fio, esse fiozinho vermelho, que ele vai passando ao longo de toda a Bíblia. As histórias apontando que, cara, precisa vir um Salvador.
Precisa vir alguém que vai resolver o problema do ser humano de uma vez por todas. Precisa vir alguém que vai lidar com o nosso coração. Precisa vir alguém que vai lidar com o nosso sofrimento. Precisa vir alguém que vai nos fazer ficar bem com Deus. Precisa vir alguém que vai lidar com toda a destruição que acontece no mundo. Precisa vir alguém que vai lidar com a criação que está se desmoronando. A gente precisa de alguém que nos dê vida, propósito, salvação. E na Bíblia a gente enxerga isso, gente, de diversas maneiras. Se você olha para vários desses textos, a gente não vai olhar cada um deles, fique tranquilo. Mas a gente tem aqui alguns títulos ou alguns termos utilizados para descrever no Antigo Testamento aquele que viria, ou a promessa que tinha sido feita. E a gente tem aqui onde está isso a promessa, e a gente tem no Novo Testamento onde isso tem a ver com Jesus. Então, desde o começo fala sobre a semente da mulher. Quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus, falam, não, eu não quero a vida que Deus dá. Eu vou decidir o que é certo e errado. Deus não sabe, eu sei. Eu vou decidir o que é o bem e o mal. E eles se afastam de Deus na queda. Deus deixa uma promessa, ele vai falar, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, que é quem tentou o homem e a mulher ao pecado. Ele fala, a semente da mulher vai vir. O descendente, quando diz semente é isso, né? O descendente da mulher, aquele que vem depois, o filho da mulher. E a gente tem então em Gálatas 4:4, Paulo falando, Jesus, aquele que é a semente da mulher, aquele que ele é o descendente por excelência, aquele que veio para resolver o problema do pecado. A gente tem ele como um profeta que é maior que Moisés, aquele que fala da parte de Deus. Moisés falava da parte de Deus, Jesus revela a Deus de maneira plena porque ele é Deus. Ele fala, quem vê a mim, vê Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, quem está vendo, ele revela, ele é o profeta perfeito. Ele é o filho de Davi. Como assim? Quem é Davi? O pai de Jesus não é José. Mas ele é o filho de Davi no sentido de descendente de Davi, onde tem promessas de que o filho de Davi reinaria para sempre. E o reino dele é perfeito, é um reino de paz, de prosperidade, um reino de alegria. Um reino onde não há mais guerra, onde não há mais guerra externa e onde não há mais guerra interna. Dos nossas próprias crises, dos nossos próprios medos, das nossas próprias incongruências. Jesus é esse rei. A gente tem o servo do Senhor anunciado no Antigo Testamento que sofreria. E a gente tem um Deus no Novo Testamento que vem e fala que veio para servir e dar a vida em resgate. A gente vê o ungido, o Messias, Cristo, é de onde vem essa palavra, aquele que viria em nome do Senhor para anunciar liberdade, para anunciar paz. A gente tem a estrela de Jacó, a estrela da manhã, raiz de Jessé, o cordeiro anunciado que João Batista, quando vê Jesus, fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento eles tinham os sacrifícios de cordeiro para pedir perdão para Deus. Mas os sacrifícios apontavam para um sacrifício maior, para o cordeiro que viria e tiraria o pecado de uma vez por todas, resolveria o problema do pecado de uma vez por todas, sem precisar ficar fazendo sacrifícios uma vez atrás da outra. A gente tem o leão da tribo de Judá, aquele que luta, aquele que é forte, aquele que vai em nome do seu povo. E Jesus atende ou completa ou responde a cada uma desses dedos apontados para frente. A Bíblia inteira mostra Jesus como aquele que é o começo e o fim. E quando a gente fala como começo e fim, não é simplesmente início e final, mas fim também no sentido de motivo de existência, propósito de existência, razão pelo qual as coisas existem. Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus é aquele que é o começo e o fim, em primeiro lugar, da Bíblia. Ele está presente na Bíblia inteira. Se você para e fala assim, Tim, mas tem Levítico. Aí tem umas regras lá do que fazer se tem mofo na parede. O que isso tem a ver com Jesus, cara? Tem a ver no sentido de que ele está lidando com impureza. Está lidando tanto com doença, quanto com impureza, mostrando que existe um Deus que é santo, que é completamente outro, que não tem nada igual ou na mesma categoria, da mesma espécie que ele. A divisão mais importante na nossa vida existe Criador e criatura. Só Deus é Criador. O resto todo é criatura. Tudo o resto foi criado por Ele e para Ele.
E quando fala sobre o mofo, sobre as doenças, sobre impurezas, ele está falando, existe um Deus que é santo, que ele é completamente separado, nele não tem impureza nenhuma. Quando a gente olha para nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, até na nossa casa, nós vemos que não é assim, que existe impureza e que a gente precisa de alguém que vá pegar essa impureza e tomar sobre si, tirando de nós, de uma vez por todas. Então sim, até Levítico fala sobre quem é esse Jesus, aponta, nos traz esse desejo de, cara, eu preciso ter alguém que resolva isso. Não só da Bíblia, mas também da própria realidade. Primeiro que Jesus falar que ele é o Alfa e Ômega não é simplesmente uma coisa poética, bonita, mas primeiro é uma afirmação de que Jesus é Deus. Jesus não é um ser iluminado, não é um profeta legal, não é um revolucionário que foi morto por suas ideias. Jesus é Deus. E ele morreu porque ele se entregou para levar o peso dos nossos pecados, a dívida do meu pecado, do seu pecado, da sua falta de propósito, do seu vazio que você tem dentro de si. Jesus é Deus e ele morreu em nosso lugar. E ele é o Alfa e Ômega. Na eternidade, ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. E Colossenses 1, de 15 a 17, vai nos dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Bonito, né? Podia até fazer uma música com esse trecho. A história de Jesus não começa em Belém. Ela não começa nem quando Moisés começou a escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Não sei se você já parou para pensar na vida eterna para frente. Quando a gente para, o que acontece depois daqui? Depois que a gente morrer, o que acontece? E a gente para assim, não, a gente vai viver para sempre com Deus no céu. Primeiro que não é exatamente isso, a gente vai viver na nova terra, com Deus para sempre. Mas a gente vai viver para sempre com Deus numa terra transformada e restaurada. Ok. E a gente, cara, para sempre, né? Tipo, será que a gente vai perceber o tempo passar? O que será que a gente vai fazer? Como é que vai ser, tipo, eterno para frente, né? Não acaba. E é realmente algo que é difícil, às vezes, da gente conseguir compreender. Eu acho que isso é bom, na verdade, faz parte da gente ver, se deparar com algo que é tão grandioso e tão maior que nós, que a gente não consegue responder exatamente. Mas agora, você já parou para pensar na eternidade para trás? Para mim, eu acho mais doido, porque o tempo move para frente, o nosso tempo, né? Todo mundo aqui, nós somos viajantes no tempo, 60 segundos por minuto. Não é, tipo, não dá pra fazer um filme sobre isso, mas todos nós estamos viajando no tempo para frente. Agora a gente parar para pensar numa eternidade para trás, no sentido de que não houve começo, de que Jesus é antes do tempo, para mim é uma coisa que às vezes dá pera, tela azul, vamos reiniciar. Mas ele é eterno, ele é antes de tudo e tudo subsiste nele. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E eu gosto muito dessa última linha de que por meio dele tudo subsiste. O universo inteiro subsiste em Jesus. Ele é o contexto de toda a realidade. Quando a gente vai ler um texto, qualquer texto, você vai ler um texto na faculdade, na escola, no trabalho, vai ler um e-mail. Você não pode simplesmente pegar e ler, se for ler assim, abre o e-mail do meu chefe, eu leio uma linha do e-mail, pá, e fecho o e-mail, tipo, entendi, vou responder ao meu chefe. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Muito. Porque o contexto muda tudo. Senão ninguém pega assim, cara, vou ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí você pega, sorteia uma página, abre, você lê. Gente, eu não consegui entender direito começando no começo. Você começar no meio, ler uma página solta e falar assim, nossa, não gostei, não entendi. Cara, você olhar para mim e falar assim, óbvio, Timóteo, você tem que olhar o contexto disso. Você tem que olhar o todo, você não pode olhar só uma parte. Isso não é válido só para textos, mas o próprio Jesus, ele é esse contexto da realidade. Ele é em quem toda a realidade existe e subsiste. Ele é o contexto. Então a gente olha para a realidade, para a nossa vida, para as coisas que existem a partir de quem Deus é, a partir de quem Jesus é.
e não o contrário. A gente não olha para Jesus e para Deus a partir da realidade, dos conceitos que a gente tem. A gente olha para ele a partir de como ele se revela. E aí então a gente olha para toda a nossa realidade, para toda a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para nossas aulas, para a nossa família, para a igreja, para a maneira como eu como, para a maneira como eu visto, a maneira como eu dirijo, a maneira como eu pego ônibus. Todas essas coisas eu olho elas dentro do seu contexto, que é Cristo. Ele é o contexto da realidade. Nosso olhar para a vida não pode começar de outro ponto, porque senão a gente vai estar abrindo um livro no meio. Isso dá, inclusive, uma perspectiva diferente para as coisas que a gente passa. Por isso, a nossa identidade, o nosso viver, as nossas decisões precisam ser a partir dele. Jesus e a vida com Deus não é uma coisa onde eu categorizo que eu tenho... eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho academia, eu tenho aqui minha família, eu tenho igreja, eu tenho... Não. Quando a gente coloca a nossa vida com Deus no mesmo patamar de todas as outras coisas da nossa vida, a gente está reduzindo completamente quem Jesus é. Quando a gente canta santo para sempre, a gente está falando isso. Não. Jesus não está na mesma categoria. Jesus é antes. Jesus é a base, é o contexto onde todas essas coisas se encaixam. Onde eu vou olhar para ele na minha escolha de emprego. Não, Tim, mas isso é uma questão só de... não tem pecado envolvido em nenhuma das opções que eu tenho, é só uma questão de escolha. Puxa, mas você pode colocar diante dele em oração. Você pode pedir conselhos para pessoas que andam com Jesus acerca disso. Você pode e deve olhar para Jesus como o contexto do seu emprego. Não é uma coisa de não. Tinto, tá? Jesus é coisa de domingo na igreja, sábado na igreja, quarta no grupo pequeno. E agora, minha vida é minha vida. O que andar no ônibus tem a ver? Cara, a maneira como eu olho para as pessoas, a maneira como eu interajo com pessoas, ela é no contexto da minha identidade nesse Jesus, é de quem eu sou nesse Jesus. Ela muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas que o resto da sociedade vai tratar como NPCs. Se você não está familiarizado com o termo, NPC é Non-Playable Character. Vem dos jogos, especialmente de videogame, onde você tem aquele personagemzinho que é o quê? É o vendedor da loja. Cara, não tem algum jogador ou alguém da empresa trabalhando 24 horas por dia sendo o vendedor da loja. É um programa. Só que às vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor como NPCs, como programas. O caixa do supermercado não tem uma história, uma vida, uma família, um relacionamento com Deus. É o caixa do supermercado. Pô, ele não me trouxe o que não fez, o que eu fiz na hora. Cadê o gerente? Será que a gente está no contexto de Cristo? Não muda a maneira como a gente olha para essas pessoas? Não muda a maneira para a gente olhar para aquele que é rejeitado na nossa sala de aula, no nosso trabalho, aquele que é zoado? Muda a maneira porque a graça de Deus nos alcança e transborda de nós, porque é dentro do contexto de quem Cristo é. Além disso, Jesus é o alfa e o ômega, ele é o tema que se repete e que permeia a história. Toda a história da humanidade, toda a história já registrada. Jesus é aquele que ele é soberano. Quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele está dizendo, não tem nada fora de mim. Não tem nada que é tipo, não vi, deu um acidente de carro ali, tava olhando o passarinho. Não, ele tudo está debaixo do reino dele, de quem ele é. Tem 2 textos que falam muito sobre isso, que é também em Colossenses e outro em Romanos. Colossenses 1, 19 e 20 diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Em Romanos 11, 36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Ele está falando que, quando ele diz que é reconciliar consigo todas as coisas, ele está falando que tudo converge em Cristo. Toda a soma das coisas da história aponta, resulta em Jesus. E Deus está construindo a história, direcionando para Jesus. E as coisas que acontecem são para a glória dele. Inclusive coisas que para a gente é difícil de entender. Muitas coisas que acontecem, a gente fala assim, cara, isso aqui é sofrimento. Como é que isso aqui está debaixo? Não, Deus perdeu o controle aqui. Ainda assim, é quando a gente olha para toda a história, a gente vê Deus sendo soberano. Assim como na história de José, que passou por vários sofrimentos, mas Deus
usou o sofrimento dele para trazer bênção no povo dele, para preservar todo um país de uma época de fome. A gente não consegue ver o quadro inteiro da história, da realidade, e muito menos do futuro. Deus vê. E Ele faz todas as coisas para a glória dele. Ele é um Deus bom. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que nem estava tocando a música antes de começar aqui, Deus faz limonadas com os limões é tão feio, limões, com o limão múltiplo que a vida dá, que acontece na vida. Deus faz limonadas, Deus propõe aquilo que os irmãos de José propositaram para o mal, Deus propositou para o bem. Deus traz sentido, inclusive porque na nossa vida, os sofrimentos que a gente passa, primeiro que eles nos ajudam a enxergar a vida além desse tempo aqui, além dessas coisas aqui, a ansiar por um tempo onde não vai mais haver sofrimento, onde não vai mais haver dor, onde não vai mais haver choro, não vai mais haver tristeza. O sofrimento, ele ajuda a gente a desmamar da vida aqui, a nos lembrar que aqui não é o nosso lugar, que aqui não é o nosso lar final, de que ainda não acabou. O sofrimento, ele nos assemelha a Jesus. Ele sofreu. E nós, quando sofremos, a Bíblia diz, a gente se parece mais com Jesus. E também, no nosso sofrimento, a gente é transformado. Se você vê um filme onde nada acontece com o personagem, nada, ele tem uma vida normal, não descobre que no final a vida inteira dele era um seriado de TV, não descobre que no final o maior vilão da história era o pai dele, não descobre que você estalar um dedo, volta os amigos, nada. Ele tem uma vida que não tem nem... nada, nunca acontece, ele não tem conflitos com ninguém. Você vai abrir os reviews do filme e vai assim, não é realista, não é bom, nada acontece. Porque quando a gente vê um filme, a gente vê um personagem passando por dificuldades, por desafios e sendo transformado e saindo e crescendo no final. A gente chama inclusive isso de, nossa, teve um arco do personagem, ele começou sendo o personagem que todo mundo odiava. Ele terminou sendo o personagem que todo mundo odiava, mas ele cresceu. Ou não, poxa, um personagem que era fraco, era covarde, e pelas coisas que ele foi enfrentando ao longo da vida, ele chega no final. Cara, agora ele tem coragem, ele pode enfrentar os desafios dele. E Deus usa as dificuldades, os desafios da nossa vida também para nos moldar, para nos transformar, para que a gente cresça. Gente, esses textos e tantos outros nos lembram de que a história da humanidade não está à deriva. Você olha para esse mundo caótico, você fica assim, minha nossa, gente. Falta gente por aí segurando placas de o fim está próximo. Cara, polarização política, problemas ambientais, um monte de coisa errada acontecendo no mundo e as pessoas incentivando o pecado. E, assim, mano, caos. E aí Jesus nos lembra, não, a história não está à deriva, não fugiu do meu controle. Deus tem um plano, Ele tem um enredo sendo escrito. Ele é o protagonista desse enredo. E a nossa vida, então, ela tem propósito. Ela tem sentido. A sua vida, a minha vida, ela tem um sentido. Ela tem o sentido de viver para a glória de Deus, porque nós fomos feitos para isso. A gente foi feito para isso. E eu só posso dizer se algo está indo bem ou mal, se eu entendo o propósito pelo qual aquela coisa foi feita. A gente começou a assistir MasterChef. Eu gosto muito de MasterChef. Eu já pratiquei várias vezes aquela coisa, vendo MasterChef, comendo nuggets. Mas assim, eu acho muito legal de ver, porque eu aprendo pra caramba um monte de coisa, de técnicas diferentes. Eu aprendo coisas que eu nunca vou fazer na vida, tipo polvo na grelha. Tipo, gente, não. Mas uma das coisas que aconteceu no episódio que a gente assistiu é que os participantes tinham que fazer um prato fazendo 3 texturas. Então você tem uma coisa macia, uma coisa crocante, uma coisa líquida. 3 texturas diferentes. E teve um dos participantes que ele fez 3 coisas, mas ele fez 3 preparos diferentes. Então uma coisa ele assou na grelha, fez berinjela. Fez na grelha, a outra ele fritou e a outra ele cozinhou na frigideira. 3 jeitos bem diferentes. Chegou diante dos jurados e falou, a gente pediu 3 texturas. A gente pediu e você entregou 3 preparos e não 3 texturas. Ele fez bem o que ele fez? Depende. Qual que era o propósito?
O que ele tinha, para que existia aquela prova, o que ele era para fazer? 3 texturas. Então ele fez bem? Não. Por isso, inclusive, spoiler, foi mandado embora. É bem no começo, para ficar tranquilo. Mas eu só consigo dizer se algo está sendo bem usado se eu sei o porquê que aquilo, para que aquilo foi feito. Um teclado é um péssimo martelo. Você vai quebrar, ele não vai durar bem. Você não pode bater forte, desajeitado. Você pegar um ritmo estranho, vai errar várias vezes o prego. Você vai falar assim, nossa, muito ruim esse negócio que eu comprei. Por quê? Porque, nossa, horrível para pregar. Não, não é para isso que foi feito. Ele foi feito o quê? Para tocar música, belas melodias. E a nossa vida é a mesma coisa. A gente, para olhar para a nossa vida, a gente pode olhar da perspectiva de para que a gente foi criado. Para que Deus nos criou? E você lembra o texto que a gente olhou agora há pouco? Deus nos criou para Ele. É para Ele que são todas as coisas, incluindo nós. Deus nos criou para Ele. O nosso coração só encontra paz quando descansa nele, quando se encontra nele. O seu coração, seja você cristão ou não, só encontra paz, só encontra descanso, só encontra perspectiva para a vida se você está descansando e encontrado nele. E Jesus é também o motivo condutor da nossa história. É aquele que conduz aquilo que a gente vive. Deus que, ou quando a gente olha para a nossa vida, a gente pode não desanimar quando a gente olha inclusive para dentro, não só para fora. Quando a gente olha para as nossas crises, quando a gente olha para os nossos medos, quando a gente olha para as nossas falhas. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida de que eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer valer a vida que Deus me deu. Tem que fazer por merecer. Não, gente. A gente não foi feito para levar esse peso, para fazer por merecer. A gente foi criado para olhar para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Assim que o autor de Hebreus fala que é para a gente correr. A gente corre, a gente vive a vida cristã com os olhos fixos naquele que é o autor e consumador. A gente não olha a nossa vida cristã falando, não, eu tenho que compensar. Como se a gente acreditasse numa espécie de karma. Puxa, eu fiz mal aqui, agora eu tenho que fazer bem para ir ajeitando a balança. Não. As nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados foram colocados em Jesus na cruz. Ele pagou o preço. Tudo que a gente faz agora é a partir disso. É por causa disso e não para tentar conseguir salvação. Não para fazer com que Deus goste da gente. Deus já nos ama. Deus já te ama. A ponto de mandar o filho dele para morrer no teu lugar. Deus já te ama. A gente vive a partir disso. E aquele que começou essa boa obra em nós, ele é fiel. Ele vai completar ela. Você pode olhar para a sua vida e ver, cara, mas Tim, tu não sabe o que eu estou passando. E é verdade, pode ser que eu não sei o que você está passando. Mas Deus sabe. E Ele está contigo o tempo todo. E Ele não abandona. Ele está fazendo a obra na tua vida. Seja ao longo das crises que você passa, ao longo das dúvidas que você tem, ao longo dos choros que ninguém vê. Ainda assim, Ele não te abandona. Ele não te deixa sozinho e Ele está escrevendo a tua história, a minha história. Mesmo em meio a falhas e crises, Deus não deixa a obra pela metade. Ele não é que nem aquele pedreiro que vem um dia e depois nunca mais. Deus não deixa a obra pela metade, Ele não deixa a obra inacabada. Deus vê, Deus ouve, Deus está junto. E Ele conduz, Ele termina e a gente pode correr para Ele, sabendo que Ele é um Deus que é soberano, um Deus que é presente. Um Deus que nos momentos onde a gente passa por dificuldades, nos ouve, nos consola. Um Deus que quando a gente está sendo derrotado pelo pecado, nos confronta, nos incentiva, nos levanta, nos lembra que a gente é filho dele, que a gente é filho da luz, que a gente pode lutar contra o pecado, que essas coisas não satisfazem, mas que é ele que satisfaz, porque ele está junto, ele está presente. Queria terminar deixando três incentivos para a gente para olhar para esse semestre. Começa com Cristo. Se Ele é o alfa e o ômega, se Ele é aquele que é antes de tudo, se Ele é o princípio de tudo e tudo subsiste nele, começa com Ele. Ele é o nosso ponto de partida. Começa com Ele para você entender quem você é. Seja nas suas lutas, seja naquilo que a sociedade diz que você é. Não, você é o que você sente. É uma que está bem grande agora. O que você sente determina quem você é.
Não, você é o que você faz. Cara, quantidade de filme que eu já vi com isso. O que importa é o que você faz. Quem você faz define quem você é. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê exatamente o oposto. Quem você é diz o que você faz. Começa com Jesus. Você está em Jesus ou fora de Jesus? Começa com Ele. Ele é o nosso ponto de partida para tudo que a gente faz. Você não é um estudante da faculdade cristão. Você não é um profissional cristão. Você é um cristão que é estudante de faculdade. Você é um cristão que é profissional no seu trabalho. Você é um cristão que é filho do seu pai e da sua mãe. Você é um cristão que a coisa mais importante sobre você é Cristo. Então começa por Ele. No segundo lugar, caminha para Cristo. Alinha a tua história, alinha a maneira como tu tem caminhado e tu tem olhado a tua vida com quem Jesus é. Uma maneira que você pode fazer isso é participando de estudos da Bíblia que a gente tem nos nossos grupos pequenos. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, a gente tem grupo praticamente todos os dias da semana. Acho que sexta não. Tem, sexta tem. Todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem grupo. Você participa do grupo onde você vai poder estudar a Bíblia, olhar o que Deus revelou na palavra e o que isso tem a ver com a gente, o que resposta Ele nos pede, que provisão Ele nos dá, o que Ele fala para nós, sobre nós, de nós. Conhecer Ele, caminha perto dEle, habita na palavra de Deus, encharca, deixa marinar a tua mente e o teu coração na palavra de Deus. A gente ouve mensagens de todos os tipos, a todo momento, em cada um desses filmes, eles têm uma explicação de por que as coisas estão erradas. Eles vão ter uma explicação de qual que é o problema do ser humano, de onde está a salvação, de o que é uma verdadeira liberdade. Toda a mídia vai ter. Toda série, todo filme, toda música. E às vezes a gente está tão imerso nessas mensagens que elas parecem verdadeiras para nós. A gente precisa estar imerso na palavra de Deus. Não porque, não, agora eu vou ler a Bíblia para Deus gostar de mim. Não. Mas eu leio a Bíblia para eu desfrutar de quem eu sou em Jesus. Para eu desfrutar da vida a partir de quem Jesus é. Caminha para Jesus, alinhando a tua história, a história dele. Em terceiro lugar, confia em Cristo. Ele vai restaurar todas as coisas. Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Você pode não estar passando, você está num momento bom. Continua confiando em Cristo, se alegra em Cristo por causa disso. Não acha que é no teu braço. Você agradece, louva a Deus, canta com alegria pelo que Ele tem feito. Confia nele. Abençoa aquele que está sofrendo. Cuida daquele que está em necessidade. Olha para a realidade, para a vida, lembrando que aqui não é o final e de que Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai me restaurar. Todos os meus podres, todos os meus pecados, todas as minhas dificuldades, todas as minhas crises, Ele vai restaurar. A história não acaba em tragédia. A história acaba em triunfo épico, que deixa Vingadores Ultimato no chinelo. Esse é o fim da história. E é para lá que a gente está indo. Confia, descansa de que Jesus está cuidando e de que Ele está fazendo todas as coisas de acordo com a vontade dEle, para a honra e glória dEle, para nos tornar semelhantes a Ele. Começa com Cristo. Caminha para Cristo. Confia em Cristo. Deus, a gente te engrandece, Deus. Tu é tão grande, Tu é tão maior do que a gente consegue, inclusive, compreender completamente. A gente te louva exatamente por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor não é um Deus pequeno, um Deus que perde o controle, um Deus que está aquém das nossas vidas, daquilo que a gente passa. Eu te louvo porque o Senhor é o alfa e o ômega, é o motivo condutor da história, da Bíblia, da nossa história, da própria realidade. E eu te peço, nos ajuda a viver de acordo com isso. Nos ajuda a caminhar para Ti, Jesus. Nos ajuda a confiar em Ti em cada momento da nossa vida. Nos ajuda a começar e colocar Cristo como contexto de cada área diferente da nossa vida e dela como um todo. E da sociedade, da cultura, de todas as coisas. Eu te peço que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que essas verdades não estejam só na nossa mente, mas sejam acolhidas, sejam cridas, sejam vividas a cada dia. Que quem o Senhor é impacte os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa família, a maneira como a gente lida com a gente mesmo. Que
Por favor, Jesus, nos transforma a tua imagem, para que a gente possa desfrutar e aproveitar, se alegrar nessa vida que a gente tem em ti, Jesus. Nos ajuda a olhar para os teus mandamentos, para aquilo que o Senhor ordena nas Escrituras, como o salmista fala de que é mais doce que mel, que há prazer na tua lei. Transforma o nosso coração, Deus, transforma os nossos olhos, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés, para que a gente olhe para ti como aquele que nos satisfaz e viva te imitando a cada dia. Eu te peço por isso, por cada um aqui, por mim, Deus, que a gente possa brilhar Jesus a todo momento, Pai, porque a gente está em Jesus. Se tem alguém ainda, Deus, que está aqui, que não te conhece, que não tem um relacionamento contigo, que não crê em Jesus como Deus, como Salvador, como Senhor, como tesouro, eu te peço que o teu Espírito toque o coração, quebrante o coração, abra os olhos, tire a escuridão, resgate para a luz, e que a gente possa se alegrar, festejar, Deus, pelo que o Senhor está fazendo. Eu te peço por isso, te entregando as nossas vidas, no nome daquele que é o maior de todos, aquele que é antes de todos, aquele para quem tudo existe, Jesus Cristo.